Amanhã, dia 8 de junho, é a final entre Portugal e Espanha da Liga das Nações e venho com este vídeo falar sobre o futebol, mas também sobre os tempos áureos dos descobrimentos. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Este canal fala sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Bom, este jogo de amanhã, porque hoje é dia 7, sábado, é extremamente simbólico, é quase mítico e tem camadas de significado que ultrapassam o futebol. E como se as duas nações ibéricas voltassem a um antigo duelo de prestígio e influência, mas desta vez com uma bola em vez de caravelas. O Tratado de Tordesilhas foi um dos pontos áureos desses tempos. No século XV, Portugal e Espanha dividiram o mundo ao meio, imagine-se. Com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, as duas coroas afirmaram-se como as superpotências globais da exploração marítima, navegando para onde mais ninguém ousava ir, enfrentando o desconhecido. Portugal ficou com o Oriente, Índia, Brasil, por desvio, e África. A Espanha ficou com o Ocidente, as Américas, o Pacífico, as Filipinas. Era o tempo em que as nações ibéricas impunham regras globais, ignorando outras, potenciais emergentes como a França, a Inglaterra ou a Holanda, exatamente como hoje numa final europeia. Essas mesmas potências estão de fora e foram caindo pelo caminho. E amanhã é a batalha no relvado. A final da Liga das Nações é uma espécie de Tratado de Tordesilhas moderno, onde as mesmas duas nações disputa quem leva a glória do momento europeu. Não com tratados diplomáticos, mas com golos, os dribles e a tática. Portugal tem veteranos como o Cristiano Ronaldo e os jovens como o Vitinha e o Rafael Leão, que representam a combinação de experiência histórica e renovação estratégica, como as expedições meticulosamente planeadas de outrora. A Espanha também tem os seus prodígios, como o Lamine Yamal, que eles dizem que é o melhor jogador do mundo, e eles apostam em energia nova, quase impulsiva, que lembra os primeiros encontros dos espanhóis com o Novo Mundo. Surpresa, juventude e conquista. Ambas as nações tentam mostrar que ainda têm voz no concerto das grandes potências, não apenas no futebol, mas cultural e historicamente. Ignorar as grandes potências de sempre, porque na altura Portugal e a Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, ignoraram a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos, que também ficaram ausentes nesse tratado, e agora nesta final esses países também estão de fora desta final, e reforça a ideia de que por um momento voltamos a uma era bipolar ibérica. É a taça ou a Copa da Liga das Nações que é disputada entre os dois países ibéricos. A França é sempre dominante, a Inglaterra é a mãe da bola, a Alemanha é potência fria e metódica, ou era, e eu fiz um vídeo sobre isso. E os Países Baixos são pequenos, mas influentes, e têm mais população. Todos estes países têm mais população que Portugal, não tanto como Espanha. Todos eles estão de fora, e Portugal e Espanha dominam o palco como se estivessem a reclamar um espaço histórico e que foi seu por direito durante séculos. Então Portugal e Espanha têm um novo mundo, entre aspas, para conquistar. Em 1494 o mundo era físico e hoje é simbólico. A simbologia dos títulos, da influência, da identidade nacional. Hoje a guerra não está entre espadas e escudos e caravelas e canhões, contra os canhões marchar. Agora está no relvado com uma bola e 11 jogadores de cada lado.
Mas quando eu falo que já não há guerra, faz-me lembrar que estamos numa guerra no mundo em que Portugal e a Espanha, embora ajudem um bocadinho, mas estão um bocadinho de fora. Mas voltando aqui ao futebol, o troféu da Liga das Nações não vale tanto como um Mundial ou um Europeu, mas representa prestígio e supremacia regional. E também no Mundial e no Europeu também costumam chegar mais ou menos longe, aos oitavos, aos quartos de final, até meias finais. E às vezes, infelizmente para Portugal, a Espanha é campeã ou chega mais vezes à final, embora Portugal também já tenha chegado algumas vezes. Portanto, é uma nova cartografia emocional, já não é cartografia nos mares. Quem conquistar o título traça a linha e afirma-se como o farol futebolístico da Península Ibérica e da Europa e do mundo. Nos séculos XV e XVI, Portugal e Espanha partilharam o globo. Agora partilham o centro das atenções do futebol europeu. E tal como no passado, apenas uma bandeira será hasteada no cume da vitória. A rivalidade é antiga, o palco é novo, mas o espírito é o mesmo. A conquista, a honra e o legado. No domingo, às 20 horas, amanhã, não é apenas um jogo, é uma reencenação da história passada das caravelas para o relvado. E você, quem é que acha que vai ganhar? É Portugal ou é Espanha? Comenta aí. Bem, amanhã é a final da UEFA Nations League, entre Portugal e Espanha, marcada para domingo às 20 horas no Allianz Arena em Munique. Promete ser um confronto emocionante entre duas seleções de alto nível. Ambas as equipas buscam conquistar o título pela segunda vez, sendo que Portugal venceu a edição inaugural em 2019 e a Espanha é a atual detentora do troféu, tendo vencido em 2023. A seleção portuguesa chega à final após uma vitória de 2-1 sobre a Alemanha nas semifinais com golos de Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo aos 40 anos, continua a ser uma das peças-chave para a equipa, demonstrando a sua importância ao marcar o gol decisivo contra a Alemanha. Além de Ronaldo, Portugal conta com talentos como Vitinha, Nuno Mendes, Rafael Leão, que têm desempenhado papéis significativos na campanha da equipa. O técnico Roberto Martínez, que por acaso é espanhol, mas também antigamente foi um português que chegou que passou ali pela Argentina e passou às outras ilhas do Pacífico, portanto isto às vezes troca, né? E também Portugal já teve e o Cristóvão Colombo nem sequer era uma coisa nem outra, era italiano, e então nem sempre o timoneiro é do país em questão. Em busca, por acaso Portugal não costumava pedir emprestado tanto, recusava mais facilmente esse pessoal. O Fernando Magalhães era português e foi recusado, o Cristóvão Colombo também era italiano, foi recusado. Portugal tinha uma grande capacidade, grande maestria, como agora tem o Mourinho e o Jorge Jesus, né? E outros. Então o Roberto Martínez está à procura do seu primeiro título com Portugal e tem conseguido equilibrar a experiência de veteranos com a energia dos jovens promissores. A Espanha garantiu a sua vaga na final após uma vitória emocionante por 5-4 sobre a França. O destaque da partida foi, como não poderia deixar de ser, Lamine Yamal, de 17 anos, que estatisticamente já é melhor do que qualquer outro jogador da história. Até acho que o Pelé, aos 17 anos, não tinha tanta coisa como agora o Lamine Yamal. Mas vamos ver se ele dura 20 e tal anos como o Reinaldo, né? Que mais ninguém durou tanto. E acho que o Messi também não é mais novo e também não vai conseguir chegar pelo menos em longevidade, como o Ronaldo. O Lamine Yamal marcou 2 golos e tem sido uma revelação do torneio, que já não é fora do normal, já foi no outro europeu. A equipa espanhola, comandada por Luís de la Fuente, que por acaso é espanhol, combina a experiência e juventude, tal como Portugal, com jogadores como Nico Williams, também
foi um dos melhores do europeu, e o Pedri também, contribuído significativamente. A Espanha mantém uma frequência invicta de 24 jogos, que é bastante. E estas partidas foram bastante competitivas desde março de 2023, refletindo a sua consistência e qualidade. Analisando diretamente o confronto, historicamente os confrontos entre Portugal e Espanha têm sido equilibrados, com 5 dos últimos 6 jogos terminando em empate. Será que vai a penaltis amanhã? A última vitória de Portugal sobre a Espanha em competições oficiais já ocorreu na fase de grupos do Euro 2004, com um gol de Nuno Gomes. A final de domingo coloca em frente a experiência de Cristiano Ronaldo e a juventude de Lamine Yamal, que são os dois cabeças de cartaz, simbolizando um duelo de gerações. No entanto, como destacou o meio-campista português João Neves, que é algarveu, o foco deve estar no coletivo das equipas e não apenas em indivíduos. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as seleções a apresentar ataques potentes e defesas sólidas. Quem é que vai conseguir partir mais defesas? Será Ronaldo e os seus companheiros, ou Lamine Yamal e os seus companheiros da equipa? A capacidade de Portugal em aproveitar as oportunidades e a criatividade do meio-campo espanhol serão fatores determinantes para o resultado final. Independentemente do desfecho, a final promete ser um espetáculo de futebol de alta qualidade, refletindo a rica tradição e rivalidade entre estas duas nações ibéricas. Então, e você, o que é que acha? Já fiz a pergunta há bocadinho, mas faço outra vez. Comenta aí, quem é que vai ganhar, Portugal ou Espanha? Será que nas apostas a Espanha está à frente? Portugal é sempre, normalmente quando chega a estas fases, está sempre atrás no ranking e sempre atrás nas apostas, também porque tem menos habitantes, e se calhar a maior parte das pessoas que apostam é por causa do Ronaldo. Bom, estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Será que Portugal e Espanha vão voltar a ser superpotências em alguma coisa? Vamos lá ver. A Península Ibérica vai voltar a dominar o mundo? Não sei. Comenta aí. Clique, curtir, goste, like, comente, partilhe. Espero pelo próximo vídeo e fui.